Porque o Senhor, Ele é bom. Lá em Salmos 34, ali é uma passagem para nós iniciarmos o nosso estudo de hoje. Nós não dimensionamos o tamanho da glória que Deus nos preparou. Muitas vezes nossa caminhada aqui, ela é dificultosa, ela é difícil, ela tem várias pedras, vários desafios que nós temos em nossa vida, mas como nós mencionamos, nós não dimensionamos o tamanho da glória de Deus. Mas lá em Salmos 34:8 diz o seguinte: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. O Senhor, Ele é bom. O Senhor, Ele não é um péssimo pai. O Senhor, Ele é um excelente pai e Ele tem a medida exata para todos os nossos ensinos. O fato de nós sermos bons não quer dizer que nós não vamos repreendê-lo, nós não vamos castigar, nós não vamos pôr disciplina em nossos filhos. Nós vamos pôr regras àqueles que estão aos nossos cuidados, porque nós queremos o bem e somos bons para com eles. E o Senhor também, Ele faz isso em nossa vida. E bem-aventurado o homem que confia nele. O mundo hoje confia em Cristo? Uma pergunta que a gente faz, né? Qual que é o conceito que o mundo tem hoje de Cristo? Qual que é o conceito que nós vemos hoje na sociedade com relação a Cristo? Cristo hoje ele é desdenhado, ele é motivo de chacotas, é motivo de humilhação, é motivo de todo tipo de escárnio de Cristo que o mundo faz hoje. Hoje o mundo ele movimenta, ele tem uma tendência, ele gira em torno de um egocentrismo, ou seja, o homem é a referência para o mundo hoje, não Cristo. E Cristo, Deus, ele deixa o homem caminhar nos seus passos, mas os seus filhos ele cuida. Muitas igrejas deixam de falar do juízo de Deus. Hoje muitas igrejas falam pouco sobre os alertas e as exortações que devem ser feitas à sua membresia, assim como nós fazemos aos nossos filhos. Muitas igrejas deixam a vontade da carne e não faz a correção necessária, assim como muitos pais hoje também não faz aos seus filhos. Hoje tem a teoria do não, você não pode dizer não. E a igreja também não é diferente, irmãos. Tem muitas igrejas que você não pode falar não. Você vai perder aquele membro que coopera financeiramente com grandes quantidades. Não vamos mexer com aquele tal. Deixa ele caminhar nos seus passos. Hoje o mundo, as igrejas não levam a exortação aos seus membros, aos que se dizem seguidores de Cristo. E Cristo tem a sua doutrina, tem a sua lei, tem as suas regras e tem o diferencial do mundo. E uma igreja que não exorta, uma igreja que não corrige, uma igreja que não fala das verdades de Cristo, ela não é uma igreja de Cristo, e sim uma igreja do homem. As igrejas hoje não pregam sobre o pecado, não se fala pecado, não pode comentar, não pode citar, não pode falar de determinados assuntos dentro da igreja. As igrejas hoje não falam mais de Satanás, é uma palavra pesada, é uma palavra que não cai bem aos ouvidos, falar de Satanás. Mas o crente ele deve ser exortado, a palavra do Senhor ela deve ser sempre lida, ela deve ser dita para que sigamos os seus caminhos. Os ensinos do Senhor, seguir os caminhos do Senhor. E muitas vezes o mundo nos traz uma inquietação, o mundo nos traz uma perturbação, o mundo ele isola os seus que não seguem os seus preceitos. Nós não devemos nos conformar com as coisas que o mundo, com as regras, com as novas diretrizes que o mundo está tomando. Os santos separados, os filhos do Senhor devem ser separados do mundo. Atender a correção e a disciplina do Senhor. E tais dias não nos deve nos deixar inquietos. Lá no livro de Filipenses, no capítulo 4, ali dá uma
exortação aos nossos dias, às nossas dificuldades. Ontem nós vemos aqui vários irmãos sentados aqui na frente. Todos eles nós vimos com alguma dificuldade, com alguma limitação. Mas aquilo não é para causar uma inquietação. Ali são soldados que a marca do tempo deixaram, a marca do corpo deixaram. Mas são irmãos que estão presentes no corpo da igreja, cooperando como podem. E isso não nos deve nos inquietar. Um dia também nós podemos estar aqui sentados e assim Deus o permite que chegamos à idade, mesmo com as limitações nas condições desses irmãos que estavam aqui conosco ontem. A igreja ela vive tanto das crianças, que nós vemos bastante, tanto dos jovens e maduros e também dos idosos. É com alegria que nós vemos os idosos dentro da igreja, os cabelos brancos dentro da igreja, e até o final da batalha não se deixaram levar pela inquietude do mundo, permaneceram na fé do Senhor. Quantos que já passaram pelo trabalho do Senhor e deixaram a obra do Senhor? Alguma inquietação do mundo o carregou. Mas lá em Filipenses 4:6 disse o seguinte: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ações de graça. Nada deve nos inquietar neste mundo, não estejamos inquietos por coisa alguma. Nós vemos irmãos com problemas visíveis, mas isso não deve nos perturbar. Não devemos ficar inquietos por tais situações que nós muitas vezes estamos acometidos. E não dizemos só de saúde, mas também das tentações, das propostas, né, irmão? Daquilo que o mundo nos desafia, no serviço, na família, no lazer. Diante da situação que muitas vezes nosso país está se envolvendo, nos preocupamos, mas aquilo não é para nos inquietar. Deus tem um propósito, o propósito de Deus será cumprido. Que as coisas do mundo não nos inquietem e que nós devemos fazer todas as nossas petições a Deus pela oração e pela súplica. A oração, o culto de oração é de extrema importância em uma igreja, é o contato que nós devemos ter com o Senhor. Não é um culto que deve ser subestimado, mas igualmente aos outros também estar presente. Falar das nossas preocupações, falar dos nossos desejos. As súplicas são aqueles momentos de maior dor, com ações de graça. E tudo, irmãos, nós devemos ter o senso de gratidão a Deus. Quantos reveses nós temos em nossa vida? Quantas perdas e derrotas nos acumulam em nossa vida? Mas nós devemos agradecer a Deus por todas as situações. Nós tivemos uma grande perda, nós perdemos uma grande oportunidade. O ano foi difícil, estamos terminando o ano. Tivemos muitos percalços durante esse ano no meio dos nossos irmãos, problemas de saúde. Mas tudo isso, irmãos, é motivos para agradecer a Deus, para fazermos nossas ações de graças a Deus. Situações que nos deixam abatidos, frustrados, desmotivados. Mas nós devemos olhar para o Senhor e engrandecer pelas batalhas que muitas vezes Ele nos está dando. Batalhas muitas vezes as quais nós vamos ficar só. E em muitas batalhas, irmãos, nós ficaremos só. E se obtivermos vitória, nós conseguimos a vitória. E se nós obtivermos alguma derrota, nós estaremos sozinhos. Muitas batalhas, muitas lutas, muitas propostas, ficamos só. Mas com Deus, isso é importante. Defender a causa do Senhor, muitas vezes nós ficamos só. Mas Deus está conosco. E nós devemos lutar
para com Ele. As nossas lutas é para honrar ao Senhor. As nossas vitórias é para honrar a Deus. E também as nossas derrotas é para honrar e agradecer a Deus. Tivemos uma grande perda, tivemos um prejuízo, mas o Senhor sabe por que devemos dar glórias a Ele. Deus nos chamou para caminhar com Ele. Deus nos escolheu para um propósito, para um trabalho a ser desenvolvido na igreja. Cada um com o seu dom. Façam e façam bem feito. Isso deve ser feito não para nós, mas para com o Senhor. Deus tem um propósito em nossa vida. E Deus nos prometeu o reino dos céus e não o reino da terra. Se você está procurando o reino da terra, você está na igreja errada. Você tem que procurar o príncipe desse mundo. Mas Deus tem o reino dos céus, onde não haverá dor, onde não haverá tristeza, mas haverá o resplendor da glória do Senhor. Não haverá o sol, porque a glória do Senhor irá resplandecer os nossos caminhos. E Deus tem um propósito em nossa vida. Não estamos atrás do determinismo. Se você também está procurando o determinismo e o determinar as coisas ao Senhor, você também está na igreja errada, você deve procurar outra igreja. Mas o determinismo é o Senhor quem dá em nossa vida. E nós devemos estar sujeitos às suas ordens, aos seus ensinos, aos seus mandamentos. Quanto maior a luta, maior será a vitória para com o Senhor. Quando chegarmos aos céus e vermos os nossos amados irmãos, os mártires que ali tiveram para com Cristo, quanta alegria ali nós teremos. Dedicaram a sua vida ao Senhor. Há um ditado popular muito conhecido, que se diz que os grandes marinheiros são moldados a grandes tempestades. Quanto maior a dificuldade, maior será a sua capacitação ao Senhor, e nada deve nos sucumbir com relação a Cristo. Lá em Apocalipse capítulo 2, verso 4, a igreja de Éfeso, a primeira das 7 igrejas a qual foi relacionado naquela visão de João lá na ilha de Patmos, segundo os estudiosos, o único que não foi morto à espada ou outro tipo de meio cruel, mas foi num ato de isolamento. E lá em Atos 2,4 diz o seguinte, perdão, irmãos, Apocalipse 2,4 diz o seguinte: tenho, porém, irmãos, contra ti que deixaste o primeiro amor. As lutas, as batalhas é para nos deixar o primeiro amor. Quando nós namoramos, os namorados, né? Uma proximidade. Depois, com o tempo, a rotina, o dia a dia, aquilo vai entrando numa nova fase mais tranquila. Mas aqui, João está falando daquela igreja do primeiro amor. O que é o primeiro amor? Aquele algo que nós não conseguimos ficar longe, aquela despertar. Mas como tudo em nossa vida há aquele ápice, depois há uma linha tênue, e nós vemos que aquela igreja deixou o primeiro amor. E o que aconteceu com aquela igreja para deixar aquele primeiro amor? Depois daquele ápice, deixou aquele primeiro amor. O que aconteceu com aquela igreja? O que acontece conosco também em deixarmos aquele primeiro amor com Cristo? O mundo, as luzes, a diversão, a nossa agenda corrida, né? Isso muitas vezes nos deixa o primeiro amor para com Cristo. Mas nós devemos sempre retornar àquele primeiro amor. Sempre retornarmos aquilo que nós amamos ou aquilo que nos ama. Sempre retornarmos a Cristo. A nossa vida ela é composta de altos e baixos. Um dia nós acordamos animados, outros dias meio para baixo, né, como se diz. Isso é normal, isso é físico, isso não nos interfere na nossa caminhada, mas acordamos dias bons e dias ruins. Mas o essencial é sempre retornarmos e voltarmos para Cristo nos seus ensinos. Voltarmos às práticas que nos deu o alimento com Cristo.
A prática da oração, a prática da leitura, a prática da meditação, da confraternização, da comunhão. Nós devemos sempre estarmos próximos uns dos outros. A igreja primitiva, a igreja de Jerusalém, eles estavam todos os dias na doutrina dos apóstolos, nas súplicas, nas orações. Hoje nós não temos mais essa proximidade. Se nós formos ver, nós temos poucas reuniões, poucos encontros com os irmãos. 3, no máximo 4 reuniões. Mas aqueles irmãos, eles estavam todo dia, vendiam, estavam juntos. E assim será também, irmãos, na glória, na afinidade que nós devemos ter. Sempre estudando a palavra, entendendo da palavra, buscando a presença de Deus em nossa vida, diante das dificuldades. Quanto mais próximo do Senhor, mais longe do mundo e vice-versa. Essa é uma balança que nós devemos ter em nossa vida. Uma aproximação com Deus, uma aproximação com os irmãos. Sempre agradecer a Deus pelas oportunidades. Nos espelharmos nos irmãos com experiência, nos irmãos mais velhos. Nós não engrandecemos a homens. Nós não engrandecemos pessoas, mas devemos valorizar o trabalho dos irmãos. Isso é uma coisa que nós devemos ter. Servirmos como experiência para conosco também. A Igreja de Cristo, ela prega sobre Cristo, ela fala de Cristo. Tem que ter um culto centrado em Cristo. Não deve perder a sua identidade. A Igreja de Cristo tem que ter a identidade em Cristo, explicar de Cristo. Devemos ter os irmãos como um exemplo. Os irmãos que passaram. Assim como nós tivemos os apóstolos também, com seus exemplos. Mas nós não vemos um honrando outro homem, mas a Cristo. Servir de exemplo. Homens que tiveram na mesma aflição e padeceram por Cristo. Andaram sob as mãos do Senhor. Isso nós devemos ter. Andar sempre nas mãos do Senhor. Deus tem o controle de nossas vidas. Deus é misericordioso para conosco. Desde a eternidade, Deus já preparou o plano de salvação. Desde a eternidade, Deus já fez tudo para nós. Deus fez perfeitamente. Nosso corpo ele funciona numa sincronia perfeita e exata. Quantas pessoas morrem do mal súbito? Pessoa com saúde, do nada, a máquina para. Homem nenhum vai conseguir fazer uma máquina perfeita igual a Deus fez. E nós devemos agradecer a Ele por cada momento, por cada fala, por cada gesto, por cada ato que nós temos em nossa vida. Uma gratidão que nós devemos ter para com o Senhor. O que é uma gratidão? É uma forma de agradecer um recebimento de um benefício. Render crédito a uma generosidade. É um ato de humildade. Uma gratidão é um ato de humildade. Nós devemos ser assim diante do nosso Criador. No caso de Deus, a graça recebida a nós. Nós não imaginamos o que Deus preparou para nós na eternidade. Nossa mente humana não dimensiona quão bom será estar com Cristo e com esses irmãos. A gratidão é um sentimento de dívida. E nós devemos ter isso para com Cristo. A oportunidade de estar com Ele, com os irmãos. Salmo 116 é um salmo que fala da gratidão que nós devemos ter para com o Senhor. Salmo 116, ele é um salmo desconhecido, o seu autor não é conhecido. E posteriormente o 117, só para a curiosidade dos irmãos, é o menor capítulo da Bíblia, o 117. Mas o 116, ele fala muito
do que nós devemos ter para com o Senhor. A oportunidade de estar com os irmãos. Uma oportunidade que o mundo não quer ter e que não aceita. E com muita tristeza, muitos de nossos próximos não aceitam a palavra do Senhor. Das oportunidades que têm para ouvir do Senhor e não aceitam. Das cidades que têm a palavra do Senhor, as igrejas do Senhor, e não aceitam a palavra do Senhor. Jesus fala de Corazim, de Betsaida, de Cafarnaum, igrejas, cidades que Cristo morou, cidade que os apóstolos nasceram e não quiseram ouvir a palavra do Senhor. Aqui nós temos uma igreja do Senhor. Qual é a população que nós temos nessa cidade? E qual é a porcentagem que participa da igreja do Senhor? O peso que essas pessoas terão que responder a Cristo no dia do juízo por terem rejeitado a palavra do Senhor. Daqueles que recebem um folheto falando da mensagem da salvação, da vida eterna, e muitas vezes ignoram. Tiveram em suas mãos um bilhete para lerem, ouvirem, entender e desprezaram. Por isso que nós devemos ser temerosos e agradecidos a Deus por nossa vida. Mas o verso 116, 1 diz o seguinte: amo o Senhor porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Ontem nós estávamos vindo de viagem para cá e a nossa filha, há uma hora e meia de viagem, ela disse que ela estava com fome. Falei, filha, eu te entendo, mas não posso fazer muita coisa, né? Vai ter que aguardar, né? Quando nós temos as nossas súplicas, a quem nós recorremos e que pode nos atender? Alguma entidade? Alguma pessoa? Os gentios faziam as suas imagens da árvore, tiravam a imagem. Tinham ouvido, mas não ouviam. Tinham os olhos, mas não viam. Tinham pernas, mas não andavam. E diante da surdez daqueles deuses, eles tinham que ficar fazendo as repetições. A origem da repetição é essa, das orações repetidas. E os gentios, eles se miravam aos pés das suas estátuas e ficavam falando, esperando que aquelas estátuas e imagens, seja de pedra, seja de madeira, seja o que fosse, ouvissem. E muitos dos judeus adotaram isso. E para tal, Jesus deixou os ensinos lá no capítulo 6 de Mateus para não das vãs repetições. Porque o nosso Deus não é um Deus de pau e pedra que não ouve, não anda e não se movimentam e não ouve as súplicas. O único que vai ouvir as nossas súplicas é o Deus Criador. Falei, minha filha, você vai ter que aguardar. Entenda a sua dor, entenda a sua necessidade, mas não posso fazer nada, né? Até a gente chegar no local. Mas nós temos um Senhor que ouve. Nós temos um Senhor que ouve as nossas súplicas. Nós estamos fazendo as nossas súplicas, as nossas orações ao Senhor. Nós estamos demonstrando esse amor a Ele. Nós temos as dificuldades, temos as nossas lutas. Não temos o reino aqui nessa terra, como nós já mencionamos. Mas nós temos que estar sujeito às suas provações. Nós olharmos os nossos heróis da fé, nossos olharmos os nossos irmãos que aqui passaram, tiveram uma vida de bonança, uma vida de riqueza, nunca tiveram problema, nunca tiveram dificuldades. Esses irmãos tiveram muitas dificuldades, tiveram muitas tribulações, mas não desanimaram da fé em Cristo. Amaram o Senhor fielmente. O amor é algo incondicional. O amor é aquilo que nós não temos o controle.
O amor, quando toma, nós não temos o controle sobre ele. Tem o ditado, né? Loucuras de amor. Então, é algo que nós não controlamos em nossa vida. E quem ama não esquece. Quem desperta seu amor nunca esquece. Não deixa Deus cair no esquecimento das atrações, das luzes, das novidades. O mundo ele tem que estar numa constante renovação. O que é moda hoje não será mais amanhã e não era no passado. Daqui a uma certa década volta novamente. O mundo ele vive numa constante mutação. Ele quer buscar atrair. Tudo que torna-se vicioso é renovado. As pessoas mudam. As etiquetas mudam. O mundo ele é frenesi, frenético e também fugaz, é muito rápido. Mas o amor de Deus ele é constante. Nós procuramos Deus para agradecer as suas bênçãos, não somente para receber. Deus tem um propósito em nossa vida de comunhão e devoção. Verso 2: Porque inclinou a mim os seus ouvidos, portanto o invocarei enquanto viver. Quanto tempo nós devemos invocar o nome do Senhor? Quantas vezes nós oramos por dia? Quantas vezes nós agradecemos o pão que nós temos recebidos do Senhor? Quantas vezes nós agradecemos tudo que Deus nos tem dado? Quantas vezes nós agradecemos de livramentos que Deus nos tem proporcionado? Irmãos com dificuldades. Poderia ser nós na situação desses irmãos em dificuldade. Devemos agradecer a Deus por tudo que Ele nos deu. Não agradecer apenas quando nós recebemos algo, ou no momento de aflição, no momento de pavor, aí nós lembramos de Deus. Nós vemos que o final de ano é tido como uma época em que há muitos suicídios, né? Uma época que ocorre muito esse isolamento, pessoas que ficam só e não tem quem ouça, pessoas que estão num quarto de hospital, quem está ouvindo elas? Quantos estão abandonados em casas de repouso e não são ouvidos? Apenas Deus para ouvir a súplica dos tais. Somente Ele, em muitas situações, nos ouvirá. Muitas vezes nem os nossos próximos entendem a nossa dor, o nosso momento, mas Deus está entendendo o nosso momento. Verso 3: Os cordéis da morte me cercaram e a angústia do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Capítulo forte, irmãos. Muitas vezes nós entramos fisicamente no momento de depressão, no momento em que nos sentimos isolados, nos sentimos só, momentos de angústia, momentos de dor. Muitas vezes passamos por momentos difíceis em nossa vida. Os cordéis da morte, cordéis são barbantes finos. Os irmãos que trabalham com construção, tipo daqueles de prumo, um fio fino e flexível, os cordéis, se você puxar ele arrebenta. Muitas vezes um fio fino desse nos separa da morte. Um acidente, um afogamento, uma dor no hospital. Quantas vezes a morte já nos rodeou e fomos livrados por um cordel, por um fio fino?
situações difíceis, a angústia do inferno. Davi escreveu muitos dos salmos, os momentos de perseguição que ele teve do seu filho Absalão, do momento de dor, momento de tristeza, momento de perseguição. O Espírito Santo mandou Paulo que fosse para Jerusalém após a terceira viagem. O profeta do Senhor, o profeta Ágabo, pegou seu cinto e prendeu suas mãos e disse: não vá para lá, que lá eles vão te prender dessa maneira. Quando alguém fala para você: não vai para tal cidade, que lá vão te prender e farão coisas piores, e você diz: eu vou porque o Espírito Santo me disse para eu ir para lá e o Senhor me mandou e eu vou. Desafiar as angústias, desafiar a morte. E quando chegou lá em Jerusalém, ele foi preso e 40 dos judeus fizeram greve de fome e beber. E enquanto Paulo não fosse morto, esses homens não iriam não comer e não beber. Você fica no máximo 2 a 3 dias sem beber. Então era algo urgente. Aquele povo queria tirar Paulo da mão dos romanos, que estavam sob a proteção de Roma, quando a Roma viu que todo aquele alvoroço. E aqueles homens queriam tirar Paulo da mão dos romanos e levar para o meio do povo. Porque no meio do povo havia os sicários, eram aqueles homens que usavam umas pequenas espadas encurvadas para ali matar a Paulo. Assim esses homens faziam e se infiltravam no meio da multidão e matavam seus desafetos. Deslocaram 700 homens para conduzir Paulo até Cesareia. Imagina a situação a qual Paulo estava. Um momento de angústia, cercado por todos os lados, pelo momento ali da morte. Quantas vezes nós encontramos em apertos e tristezas? Quantas vezes nós encontramos numa situação difícil? E no 4 tem a receita para esses momentos. Então invocarei o nome do Senhor, dizendo: Senhor, livra a minha alma. Não é uma reza, não é uma repetição, mas pedindo o livramento da nossa alma. Nós devemos pedir e no socorro ao Senhor. Devemos nos guardar no Senhor e pegar as suas práticas. O Senhor guarda aos simples, fui abatido, mas Ele me livrou. As dificuldades vêm, irmãos, para todos. O abatimento vem a todos. Mas somente o Senhor nos dá o repouso. Não são homens, não são bens. Quantas pessoas com posses são infelizes, se suicidam? Riqueza material não traz felicidade, mas apenas Cristo em nossa vida. O mundo corre atrás de uma paz que somente o crente tem. Somente quem confia no Senhor tem a paz. Nós vemos o nosso país, nós vemos as dificuldades, não vemos perspectiva de melhora, mas nós temos a nossa paz. Que Deus vai resolver no momento certo e se Ele quiser resolver. Mas nós temos a paz que um dia nós partiremos e deixaremos tudo isso aqui, não nos fará falta nenhum na eternidade, mas apenas a bênção do Senhor. Verso 8 diz: porque tu livraste a minha alma da morte, e os meus olhos das lágrimas, e os meus pés da queda. O irmão Ari citou ontem dos pés, citou dos olhos, da alma, da morte, dos momentos difíceis, da sua soberania de Deus em nos livrar de todos os maus, e agradecer a Deus com imensa gratidão, e que se um dia for para partirmos, será para a glória do Senhor. E o verso 9 diz: andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das lutas, na terra dos viventes,
andaremos na face do Senhor. Ele vai nos dar a paz, Ele vai nos dar a tranquilidade. Momentos de angústias, momentos de quedas, momentos de oscilação, aos seus filhos não será desamparado. E devemos agradecer a Deus por esses momentos difíceis. Tudo que ocorre em nossa vida, Deus estará conosco. Até o dia da nossa partida para a nossa glória com o Senhor. Mesmo diante da luta, não desanimarmos com o Senhor, é o que fala no verso 10. Cri, por isso falei, estive muito aflito. Pregar na aflição. Foi assim que Paulo fez, lá em 2 Coríntios 4,13, que diz o seguinte: E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito. Cri, por isso falei. Nós cremos, também por isto falaremos. Paulo teve vida fácil no seu ministério. Paulo foi açoitado, apedrejado, preso, esbofeteado, privado de liberdade. Paulo era um cidadão romano. Roma era a capital do mundo. Roma dominava 3 continentes: África, Ásia e Europa. A Roma protegia seus cidadãos contra os demais, como eles eram os invasores, então havia uma blindagem sobre seus cidadãos. Paulo tinha todos esses benefícios. Paulo ele tinha o condicionamento de perseguir aos cristãos. Paulo tinha um pelotão, uma equipe para andar com ele. E com o encontro que ele teve com o Senhor, ele abandonou tudo aquilo para ser perseguido por causa de Cristo. Desviou rotas, desviou caminhos, usou da sua cidadania para que Deus os guardasse e o livrasse da morte. Mas em nenhum momento Paulo se entristeceu, em nenhum momento Paulo se frustrou, em nenhum momento Paulo se sentiu isolado, em nenhum momento Paulo pensou em desistir da causa do Senhor. Muito pelo contrário, ele levava a palavra do Senhor daquilo que ele cria, da certeza que ele tinha daquilo que ele estava crendo. Na aflição, a verdadeira fé em Cristo. Ele buscou a misericórdia do Senhor no seu livramento. Deus ouviu as suas orações, Deus os livrou da morte. E no verso 11 diz: Dizia na minha pressa, todos os homens são mentirosos. Na sua aflição, na sua angústia, na sua pressa, ninguém é o seu auxílio, ninguém simpatizou com ele, ninguém para desabafar, ninguém para confiar e ninguém para ajudá-los. Poucos irmãos ali acompanharam Paulo até a sua missão final na prisão em Roma. E Paulo ali, ele manteve firme na palavra do Senhor, e assim também nós devemos ser. Permanecermos firmes na palavra do Senhor. Verso 12: darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, agora e na presença de todo o seu povo. Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Uma pergunta que nós fazemos, irmãos: nós estamos preparados para esse versículo? Nós sempre lemos, nós sempre citamos, mas nós nos revestimos nesse versículo, nós nos vimos nesse versículo, nós já nos imaginamos nesse versículo morrer pelo Senhor? Preciosidade. A rainha de Sabá, quando foi visitar Salomão, ela levou uma preciosidade. Lá em 1 Reis 10, 1 e 2 diz o seguinte: E ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão acerca do nome do Senhor,
veio prová-los com questões difíceis. E chegou a Jerusalém com a grande comitiva, com camelos carregados de especiarias, muitíssimo ouro, pedras preciosas. E foi a Salomão e disse-lhe tudo quanto tinha no coração. A rainha de Sabá, da fama de Salomão, levou coisas preciosas, ouro, pedra preciosa, os conselhos de Salomão. Irmãos, nós somos também uma rainha de Sabá para com o Senhor. Nós estamos levando as nossas petições, as nossas dificuldades, estamos entregando nosso ouro, estamos entregando as nossas preciosidades para o Senhor. Nós estamos fazendo isso. Nós entregaríamos a nossa vida ao Senhor, assim como os apóstolos fizeram. Nós estamos dispostos a esse momento. Nós não procuramos ensinamentos de homens. Nós não nos medimos nos homens, mas no Senhor. O Salmo 116 nos ensina sobre o sofrimento e encontrarmos a paz com o Senhor. Último versículo, irmãos, para nós encerrarmos. O Salmo 100, voltando aqui. Como deve ser a nossa gratidão? Como que deve ser a nossa ação de graça para com o Senhor quando nós vamos à casa do Senhor? O Salmo 100, verso 4 e 5 diz o seguinte: entrai pela porta dele com gratidão, e em seus atos com louvor, louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom, eterna a sua misericórdia e a sua verdade de geração em geração. Estevão, quando estava sendo morto, ele não reclamou daqueles homens, mas ele viu a glória do Senhor. Deus deu o conforto. Cremos que Deus não deu a dor a ele. E assim a dificuldade do crente. E quando nós entrarmos pelas portas do Senhor, vamos com gratidão e louvor e bendizendo ao seu nome. Quantos homens blasfemam e escarneiam do nome do Senhor? O Senhor é bom e a sua misericórdia dura de geração a geração. Esse é o propósito da Igreja do Senhor. Esse é o ensinamento que nós devemos ter para a causa do Senhor. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura eternamente. Que Deus possa estar abençoando a sua palavra. Agradecemos a oportunidade dos irmãos. Na alegria de rever os irmãos, a gente fica muito contente, muito feliz. Que Deus possa estar abençoando a sua causa e a cada um de nós. Amém? Deus abençoe.